Bom dia para todas e todos. Depois de escutar muitas narrativas de corpo dos homens agora com as mulheres. Primeiro dizer assim, da satisfação quando Clarice me chamou com Fernanda, principalmente porque quem conhece a história assim, Sandra Guarani, que está ali também, vai entender como que nossos corpos que têm transitado por diversos lugares, não exatamente manuseando a câmara, mas manuseando a narrativa, que é bem importante e que tem acompanhado também essa reterritorialização do cinema. E aí é bem importante estar ocupando esse lugar. Eu sou Célia Chacriabá, lá do norte de Minas Gerais, aí eu falo que conhece bem a Minas, só quem conhece Gerais. Todas as vezes que for colocar aí na internet onde fica o território Chacriabá, todo mundo vai ver que fica à margem do Rio São Francisco. E aí é um problema, Vladimir, porque todo esse vício da história não contextualiza, por exemplo, que foi demarcado apenas um terço do território original Chacriabá, e que todas as vezes que faz essa pergunta, que acaba sendo violenta para um jovem Chacriabá, fala: ah, você é Chacriabá, mas você sabe nadar? E aí a juventude diz que não, porque existe essa ausência com o rio. E aí quando ele fala que não, ele fala: ué, mas você não é índio, você não é Chacriabá? E aí eu falo que nós só não afogamos no rio porque foi a ausência daquilo que a gente não viveu no rio que nos afogou. É bem importante pensar isso porque, embora seja difícil pensar um conceito para nós indígenas que define o significado profundo do território, mas eu diria que o território é todo o conjunto do pertencimento daquilo que nos pertence. E certamente se perguntasse para o território, o povo indígena Guarani, que é esse povo que movimenta muito o corpo, se perguntasse para o povo Chacriabá, que vive numa região do Cerrado, numa região semiárida do território brasileiro, se perguntasse se é um território mais bonito no Amazonas, certamente um jovem, assim como o mais velho, ia dizer que não, porque nós não estamos atrás de um território bonito. Nós estamos, na verdade, querendo aquele lugar que nos reconecta com a nossa ancestralidade. É importante pensar isso para pensar o significado profundo do território. E o que é pensar os povos indígenas no Brasil? O que é pensar esse Brasil diverso sem pensar a presença nossa no Brasil? Eu digo que seria contar a história pela metade. E descolonizar esse processo da história é também descolonizar essa fake news, porque as pessoas ficam assustadas, principalmente nesse ano eleitoral do ano passado, com essas fake news da história, e ninguém fica muito preocupado, desconfortável, da própria educação continuar reproduzindo de que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Essa, para nós, foi a primeira fake news da história. Uma segunda fake news da história é que as pessoas falam que a ditadura militar foi em 64. Bem, na verdade, foi. Mas a nossa primeira ditadura militar, na verdade, foi quando invadiu o Brasil. É preciso a gente reensinar, aprender, reaprender sem se prender, porque a história é cheia de vícios, e esses vícios da história, ela vai escolhendo as narrativas para ser predominante. E aí tem um companheiro, o João Paulo Tucano, um indígena, que ele fala que, ao escolher as narrativas e o recorte da história, ela acaba sendo muito perigosa e muito violenta, porque toda história exige que a gente escolha uma linguagem, e que essa linguagem sempre tem uma tradução, mas que não existe tradução sem tradição, e a gente precisa tomar cuidado para não haver traição. Porque, ao escolher essa narrativa, acaba que a gente vai privilegiando também quem são os narradores. E, principalmente em momentos que nós estamos vivendo, é importante reconhecer outras narrativas, assim como a dos povos indígenas, por meio também do cinema, mas muito mais importante do que reconhecer as narrativas é reconhecer os narradores. Muito mais importante do que reconhecer os conhecimentos é reconhecer os conhecedores. Porque daí sim a gente vai pensar realmente um outro processo de reaprendizagem. E aí, todas as vezes que a gente vai falar desse processo da história, as pessoas falam assim: mas como é que nós, enquanto professores da rede estadual de ensino, enquanto professores da universidade, como que a gente pode ajudar também a descolonizar esse pensamento na questão da história indígena? E aí eu sempre faço uma pergunta e gostaria de fazer para vocês: quantas pessoas aqui, nesse auditório, sabem uma palavra em inglês e seu significado? Levanta a mão. Quantas pessoas aqui nesse auditório, a não ser a parente Sandra Guarani, sabem uma palavra indígena e seu significado? Quantas pessoas aqui já trabalhou alguns livros na sua sala de aula? Alguns livros indígenas? Quantas pessoas aqui conhecem cineastas indígenas e trabalham com eles na sala de aula?
Quantas pessoas aqui conhecem cantores indígenas, escritores indígenas? Quantas pessoas aqui já se fizeram a pergunta por que não existe professor indígena nas universidades? Quantas pessoas aqui, ao pensar no privilégio que é a estrutura do poder, a estrutura da universidade e a estrutura política, já se desarrancou desse privilégio e deram seu voto para uma candidatura indígena? Porque a cada vez que a gente faz essa pergunta, aí sim a gente consegue avançar. Porque quando nós falamos que a população indígena não é nem 1% da população brasileira, não, é mentira, gente. Na verdade, não é 0 nem 0,0%. Porque toda vez que eu entro nesse auditório, eu saio desse auditório, as pessoas remetem à pergunta violenta se somos indígenas de verdade. E isso é uma violência muito grande, porque a questão racial no Brasil, por exemplo, para as questões negras, ninguém pergunta se as pessoas são negras de verdade. Porque elas quiseram que não fosse, porque a cor da pele já incomoda. O lugar da diversidade já incomoda. Agora, nós indígenas estamos num passo anterior ainda, porque nem nos reconhecem como indígenas de verdade. Então, para isso, nas universidades, nas escolas de educação básica, nós temos dito que quem mata nós povos indígenas não é apenas a política de um governo federal, mas a cada vez que cada professor continua reproduzindo essa história, ou nos mata, a cada vez que essa pergunta também nos mata. Não é apenas a política. E a gente precisa fazer essa pergunta, porque quando a gente fala desse protagonismo indígena, aí todo mundo fica perguntando, mas vocês são indígenas de verdade? Porque hoje está manuseando na Câmara, e aí a rede de cineastas indígenas, os vídeos nas aldeias, a mídia indígena, a mídia índia, tem falado que, assim como nós precisamos de uma demarcação já dos territórios indígenas, nós precisamos demarcar a tela já também. Porque é possível só descolonizar o pensamento. Porque só é possível descolonizar o pensamento se a gente descolonizar os nossos corpos e nossos olhares. E muitos de nossos olhares estão com cegueira monocular que tem levado o adoecimento e o adormecimento da mente. Não é possível pensar as fronteiras de liberdade da nossa produção do conhecimento se nossos corpos e nossos olhares estiverem aprisionados. Pensar a participação indígena, dos corpos de mulheres indígenas, a juventude indígena, manuseando a Câmara como cineastas indígenas também, é pensar uma cura do pensamento e uma cura do olhar. Porque quando Alberto Guarani fala assim, não, na hora de fazer a edição do filme, eu tenho que fazer escolha, porque Yanderu tem que me dizer se eu vou colocar aquele recorte da cena ou não. E aí eu lembro que a primeira vez, em 2010, quando eu estava na graduação, eu fiz minha pesquisa sobre pintura corporal e espiritualidade. Eu tinha escolhido o tema só pintura, e aí quando um pajé Guarani chegou para mim e falou, você tem um jeito diferente de colocar pintura no corpo. Eu falei, não, esse pajé deve estar viajando, não existe, é o único jeito de colocar. E aí chegou um outro pajé Kaxinawá e falou a mesma coisa. Tempos mais tarde, esse pajé Kaxinawá faleceu, e aí eu me senti provocada a entender o que estava para além da pintura corporal. E aí, quando eu fui fazer o trabalho de pesquisa, os professores ficam muito ensinando a gente que tem que fazer muitas perguntas. E as lideranças indígenas, nossos mais velhos indígenas, eles não gostam das perguntas. Porque eles falam que as perguntas geram novas perguntas, assim como as respostas geram novas respostas. E a melhor resposta é aquela que não há pergunta, mas que é uma interpretação diferente de entender o que foi dito. E aí, quando eu fui fazer a minha pesquisa com o Pajé Chacriabá, eu falei, a pintura corporal e a espiritualidade é importante? É importante. Eu falei, mas como é que era o ritual, essa conexão mais profunda? Não, é importante. E aí, quando eu fui ouvir a entrevista, eu estava conversando sozinha. Eu fiquei muito frustrada nesse processo dos recortes das perguntas e da metodologia de pesquisa que a universidade coloca nós indígenas e quanto pesquisador indígena também. E aí teve um dia que ele foi lá em casa, eu falei, nós estávamos conversando, eu falei, é porque para mim não existe pintura sem ritual, nem ritual sem pintura. A pintura já é um ritual. Ele falou, importante isso que você está falando. Eu falei, mas o senhor poderia me dar aquela entrevista, que eu queria conversar com o senhor de novo. Ele falou, vai lá em casa me pintar. Aí eu virei pro meu irmão que é cineasta da rede de cineastas indígenas, e falei, eu não queria perder tempo gastando, fazer pintura com ele, eu queria entrevista. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, nada melhor do que falar de pintura corporal e espiritualidade, do que fazendo a pintura e experimentando a espiritualidade acontecer.
eu não fiz nenhuma pergunta para ele, eu gravei 4 horas com ele. E minha bateria acabou, não deu para fazer mais. E chegou uma hora que ele falou assim, se você estiver preparada para aprender enquanto lugar de pertença, desliga a câmera, para de escrever, porque se você estiver preparado para aprender enquanto lugar de pertença, você tem que aprender pela oralidade. Naquele momento eu me senti armada, desarmada. Porque como que eu ia registrar? E para mim foi muito importante esse processo, porque um outro caso que eu vou contar é que quando as mulheres Chacriabá, em 2016, 2 mulheres Chacriabá foram convidadas para dar aula para os alunos da arquitetura na UFMG, elas nunca tinham saído do território Chacriabá. E aí falou, dona Libertina, quanto tempo a senhora vai gastar aqui para fazer a casa? Aí ela falou assim, meu filho, é 20 dias, mas eu estou tão aperreada porque eu nunca saí do território assim, para ficar estudando de dia, então não tem problema, eu trabalho de dia e de noite, não tem problema que eu vou dar conta de fazer. Não, dona Libertina, não é para a senhora fazer sozinha, é para a senhora ensinar os meninos. Ela falou, minha filha, mas eu estou bem aperreada já, o juiz, porque nem as crianças lá no Chacriabá não ficam perguntando igual eles, elas aprendem fazendo. E aí, por fim, um dos meninos falou assim, dona Libertina, como é que faz aqui qual a quantidade de barro para levantar essa parede? Meu filho, não tem segredo não, é 3 mãos cheias de barro em cada buraquinho desse. Eles não entendiam essa outra noção. E aí foi quando, por fim mesmo, ele falou assim, dona Libertina, quanto tempo essa casa dura? Aí ela falou assim, meu filho, depende da lua que foi tirada do barro. Se foi tirado numa lua boa, vai ser 6 anos. Se for tirado numa lua ruim, tanto a madeira e o barro, ela vai se desfazer com 4 a 5 anos. Ô, dona Libertina, que pena essa casa aqui na Faculdade de Educação tão bonita e ela se desfazer com 4 a 5 anos. A senhora não queria que nós ensinassemos uma técnica para a senhora, para ela durar a vida inteira? Ela falou, não, meu filho, é muito arriscado, é muito perigoso. Porque a casa precisa se desfazer para a gente continuar ensinando para meus filhos e para meus netos. Essa é uma fala que eu levo assim, para a minha vida. É uma fala que eu levo para a minha vida, porque quantas vezes a gente nessa noção de durar a vida inteira, e o cinema para nós tem servido fortemente como um canal de denúncia das narrativas, dos processos de demarcação territorial. A Câmara na mão dos Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul, tem servido como um importante canal de ferramenta política mesmo, de denúncia do que faz, dessa matança que faz com o nosso povo. Mas como que, antes de existir o cinema, na verdade, a revisitação da cena era reviver fazendo. Então, o cinema é uma ferramenta importante, mas ela não pode servir para substituir, porque nós precisamos reviver aquela cena não apenas assistindo. E agora, no mestrado, quando eu estava fazendo, eu não cometi o mesmo erro daquelas perguntas, e aí eu fiquei angustiada ao questionar um pouco da metodologia apenas da entrevista, da cena, e de fazer recorte de quem sai naquela entrevista e depois virar um documentário. Eu falei, mas eu questiono como também pensar em outras metodologias. E aí eu fiz a oficina Reativador de Memória, que foi bem importante para o meu processo de pensar a produção indígena coletiva, porque a nossa produção indígena ela é coletiva, seja do cinema, seja por meio da escrita também. E aí eu falei que eu não trabalhei com entrevista, mas eu trabalhei com oficina Reativadores de Memória, que eu digo que eu trabalhei entre as vistas daquilo que se pode rever e se pode revisitar. E o cinema, para mim, é muito isso também, entre as vistas daquilo que se pode rever e se pode revisitar. E pensar esse protagonismo, tanto no coletivo como a autoria no cinema, é pensar também uma indigenização das telas. E pensar essa indigenização das telas não é exatamente dizer que a tela está se tornando indígena, mas a tela, na verdade, está se reterritorializando, porque esse significado do território, eu tenho discutido ele agora recentemente, que é muito mais do que o conceito terra. Onde o nosso corpo transita, também é território, porque existe o território corpo e o corpo como território também. É preciso pensar a reterritorialização desses espaços, seja da universidade, seja do cinema, porque não dá para pensar um processo de descolonização se não existe essa pluralidade, seja por meio da presença indígena, seja por meio da presença quilombola, seja por meio dessa presença da diversidade também, não apenas como uma pessoa que está do outro lado da cena, mas quem está comandando também e escolhendo essas outras narrativas.
É importante pensar isso porque meu irmão tem trabalhado agora, a dissertação dele até chama, para além do olhar que atravessa a câmara, é importante pensar que a câmara, ela dá conta de registrar, mas ela não dá conta de demonstrar força. A câmara, ela dá conta de registrar, mas ela não mostra exatamente a entoação da oralidade. É diferente quando a gente fala olhando para a câmara e é diferente quando a gente está no ritual. E, por fim, também, principalmente, a subjetividade, porque dificilmente a câmara vai dar conta de trazer a força da espiritualidade. Então, como pensar a câmara como uma importante ferramenta do guardiãs da memória e da oralidade, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de movimentar a cultura? Porque a memória também é cinema, a oralidade também é cinema. Como pensar, potencializar esses lugares, mas sem perder essa dinâmica de continuar movimentando. E aí eu lembro que uma companheira Guarani Kaiowá, que fazia o mestrado comigo, ela falou, você sabia que uma liderança lá na minha comunidade quase perdeu seu lugar de liderança porque ele caçou uma capivara e guardou no congelador? Eu falei assim, mas o que pode ser tão afrontoso para a cultura do que guardar uma capivara no congelador? Ela falou, não, é porque se fosse carne de vaca, de boi, podia guardar. Se fosse frango congelado, podia guardar. Mas uma caça, você sabia que o dono da caça poderia deixar nós de castigo 2 anos sem ter a dádiva da caça? Aí eu falei assim, agora entendi. Porque certamente o que ela estava questionando não era apenas uma caça que enchia a barriga. Não é apenas um de comer que enchia a barriga. Mas era principalmente que quantos conhecimentos foram deixados de ser transmitidos o dia que congelou aquela caça no congelador. A oralidade também foi congelada. Então, tem muitas coisas na nossa vida que dá para guardar no congelador. A escrita dá, mas a oralidade não. A escrita dá, mas a memória não. Então, acaba que eu falo que o melhor jeito, uma das coisas mais eficazes de guardar o nosso pensamento indígena, ainda com suas limitações, tem sido o cinema. Porque o cinema ajuda também a gente devolver para as nossas lideranças indígenas, para os nossos ancestrais, que não sabem exatamente, não tem o L de ler, mas tem o L de luta. Então, quando a gente retorna com esse calhamaço de dissertação, o cinema tem sido essa devolutiva também da participação de autoria coletiva. E aí eu tenho discutido bastante que nós, povos indígenas, nós só conseguimos escrever um TCC, dissertação e uma tese, nós só conseguimos equilibrar a mão firme na mão da caneta quando nós temos firmes os pés no chão do território. E que para revisitar esse território, para nós o mais importante é que quando nós transitamos para esse território de cada universidade, o mais importante não é quando a gente aprende a calçar o primeiro chinelo para sair do território indígena. Mas o mais importante mesmo é mesmo que depois de aprender a manusear a câmara e ser cineasta indígena, é que como e quando a gente retorna para os territórios e aprende a se descalçar. E é nesse reaprender a se descalçar que a gente vai se dando conta que aquele sapato que a gente usou para percorrer o território certamente já não cabe os pés coletivos, porque os conhecimentos também são coletivos. Por isso que, em tempos que nós estamos vivendo, as pessoas falam assim, mas onde é que está a intelectualidade indígena? Como que vocês dão conta de manusear a câmara se ao mesmo tempo vocês falam muito que vocês são um povo da oralidade? E eu falo assim, é difícil pensar onde é que está a intelectualidade indígena, mas eu poderia dizer que a intelectualidade indígena não está apenas na elaboração do pensamento. Ela está no nosso corpo e principalmente nos pés. Porque se a colonização do pensamento ela começou por nossas cabeças, o processo de descolonização vai ter que começar pelo nosso corpo, pelo nosso olhar e pelas nossas mãos, querendo fazer diferente. Não dá para pensar o processo de descolonização apenas como uma teoria. Ela precisa ser pensada como fazer também. E nesse fazer, a gente não faz ciência apenas com a cabeça. A gente faz com as mãos, faz com o corpo e faz com os pés. E para pensar ainda esse processo de descolonização, nós temos dito também que como trazer essa interlocução
é dos nossos ancestrais, dessa sabedoria ancestrais, dos nossos conhecedores mais velhos, como uma potência também do conhecimento. E aí eu tenho falado muito também que os nossos conhecimentos indígenas, inspirados na ciência do território, para esse momento que nós vivemos uma política doente, Vladimir, para esse momento que nós vivemos também uma ciência que está enferma, os conhecimentos indígenas, nesse útero da terra, não dá para ser descartado. Sem dúvida nenhuma, é uma epistemologia de cura. Porque as pessoas, elas se sentem horrorizadas quando nós falamos que nós estamos vivenciando um processo de genocídio. Aí elas falam assim, na própria internet, não, mas, gente, isso é muito violento, o genocídio é a matança de um povo. Aí eu falo, não, eu errei. É que nós estamos vivendo um momento de genocídio legislado. Que é quando o próprio Estado autoriza nos matar com o próprio arcabouço jurídico. E ela escolhe essa munição para quem é. E as pessoas perguntam, mas por que em tempos atrás os povos indígenas do Brasil, já que não chega a 1% da população, nem incomodava assim tanto o governo brasileiro? Por que então que a primeira munição no dia 1º de janeiro foi para os povos indígenas, quando transferiu a FUNAI para o Ministério da Damares, e não sentindo contente, transferiu ainda as pautas de demarcação dos territórios indígenas para o Ministério da Agricultura? Eu falo porque é o direito originário. Antes de ser constitucional, é originário. Então, primeiro é para nós, mas depois vai ser para todo mundo. Por isso que hoje falar, como que eu faço para ajudar a causa indígena? Ajude também nós. Mas lutar pela causa indígena, lutar pela demarcação dos territórios indígenas, não é mais um bem para nós, povos indígenas. É um bem para a humanidade. Porque hoje existem várias formas de morrer no Brasil. Mas se vocês não morrerem igual nós, pelos conflitos territoriais, vocês estão bem sujeitos a morrer pelo veneno que chega na mesa. E essa pauta que nos une. Porque a alimentação, para nós, povo indígena, é um ato de cura também. E a alimentação hoje no Brasil tem sido um ato de adoecimento. Então, para além de pensar o recorte do que a gente discute no cinema, é preciso pensar esse corpo que está atrás da câmera também. E eu penso que nesse momento que nós estamos vivendo, é importante também pensar o reencantamento da vida. Porque assim como a nossa cultura, que eu acredito que é a estrutura da vida, a cultura, o cinema, a poesia, a arte, é o que move a estrutura da vida. Pensa um Brasil sem cultura. Seria um povo adoecido. Pensa o Brasil sem a diversidade. Seria um Brasil também desbotado. E aí, em tempos que nós estamos vivendo, as pessoas têm reproduzido bastante também esse ré negativo, que é do retrocesso. É importante a gente reconhecer que estamos num momento de retrocesso. Mas tem outros ré positivos que nós precisamos recuperar. Que é o ré da reconexão, que é o ré da retomada, que é o ré do reaprender, que é o ré, principalmente, de reenvolver. Nós ficamos tão preocupados em desenvolver que nós distanciamos dos corpos. E foi congelado também o nosso próprio diálogo. Então nós precisamos repensar nesse momento das reconexões e pensar também esses corpos que estão presentes. Eu lembro que nessa fala que todo mundo tem falado muito assim, ninguém solta a mão de ninguém. E aí, mês passado, lá em Brasília, em um dos momentos da abertura, num momento de mística, e aí nós estávamos fazendo um canto indígena e pintando vários rostos durante um momento lá na UNB. E aí, logo depois desse momento, uma menina ficou tão assim aperreada, porque estava com o rosto com urucum, aí ela foi no banheiro e tentando tirar esse urucum do rosto, e a outra falava assim com ela, mas o que que tem? Você estava aqui junto com nós, na oficina com os indígenas, o que que tem? Ela falou, mas eu vou lá para minha aula, e ela era do direito. E aí todo mundo vai ficar me perguntando, eu vou ficar incomodada com isso. E aí eu fiquei pensando que se as pessoas falam que ninguém solta a mão de ninguém, mas se elas não conseguem segurar uma tinta de urucum 10 minutos no rosto, elas estão preparadas para segurar na luta? Esse momento é urgente. Ele está ruim, mas meu avô fala que remédio amargo é o que cura. E esse momento de remédio amargo precisa curar alguma coisa. E do que eu estou achando mais bonito nesse momento é que as pessoas têm recuperado essa reconexão com o diálogo. Porque as pessoas tinham distanciado.
Porque todas as vezes que pensava numa luta, falava, se eu não sou indígena, se eu não sou quilombola, então eu estou distante desse lugar. Então esse momento é de remédio amargo, mas ele precisa também servir como uma potência de cura. E as pessoas têm perguntado para nós, eu estou preocupado com vocês indígenas, porque já teve o processo de colonização, já teve o processo da ditadura, será que vocês vão aguentar mais essa aí? E aí eu falo que só quem tem cicatrizes profundas sabe o remédio que cura. E nós precisamos carregar essa cicatriz não como algo que apenas serviu como uma dor para o corpo, mas como uma forte possibilidade e potência de cura também. E para a questão do conhecimento, eu tenho dito que as pessoas só vão reconhecer, infelizmente, que os territórios indígenas são lugares, territórios férteis, de elaborar e guardar conhecimento, assim como a Câmara, assim como o cinema, quando não existir mais nenhuma árvore. Porque o dia que não existir mais nenhuma árvore, não vai existir mais papel. E onde que essa caneta vai escrever? Então, os territórios indígenas são lugares de potência do conhecimento. E por isso que nós, povos indígenas, né, Sandra, continua dizendo que a cada dia nós aprendemos muito mais com a árvore viva do que com papel morto. E estar na universidade, estar transitando nesse lugar, para nós só tem sentido se for ferramenta de luta. Nós aprendemos a escrever, é importante a escrita, mas muito mais importante do que escrever é inscrever conhecimento. É como deixar esse conhecimento compenetrar, não apenas em nossa cabeça, mas também ser um argumento político. E aí, na dissertação, eu lembro que Clarice falou que leu e ela falou que gostou, mas porque foi construído a muitas mãos. E nós precisamos também, na universidade, deixar esse lugar do privilégio, da vaidade, e construir com as mãos coletivas também. Porque nós não tornamos menos importante quando os conhecimentos são coletivizados. Na verdade, nesse momento, nós precisamos de algo mais compartilhado. Porque quando as pessoas me perguntavam, por exemplo, uma coisa que parece não ter nada a ver, por que o índice de suicídio é tão alto nos territórios indígenas? Vocês não têm psicólogo? Eu falei, tem psicólogo, mas é porque o psicólogo ele não dá conta de entender. Ele restringe muito o diálogo entre duas pessoas, o isolamento entre duas pessoas. Na verdade, o adoecimento da nossa população indígena é a ausência do compartilhamento da espiritualidade. Na universidade também não seria isso? A ausência do compartilhamento do saber? E é importante a gente desconstruir porque não há receita pronta. Na verdade, a receita seria a gente não nos burlar de coisas que já estão dadas. Porque o grande passo para esse momento de enfermidade que nós estamos vivendo não está apenas como uma solução no futuro. Ela está um pouco exatamente em regressar um pouco no passado. Em regressar como o aprender a ser flecha também. Porque nós só conseguimos acertar mais longe, né, Sandra? Quando a gente coloca a flecha mais para trás. Então é importante nesse momento que nós estamos vivendo também, a gente pensar a presença indígena na universidade como esse acolhimento também desses corpos. Porque cada vez que nós chegamos nesse outro espaço, há vários jeitos de ter o parto. Ou nós temos um parto normal e nós voltamos para a nossa comunidade depois de concluir, ou nós somos abortados. Porque às vezes nós não estamos nem no nosso território original e sentimos sem lugar também nesse outro território da universidade. E eu falo que se der tudo errado na universidade, mas o mais importante para nós indígenas, se a gente não conseguiu sensibilizar, indigenizar a universidade, o mais importante é a gente não deixar o outro mudar a gente. Porque se no processo de colonização tentaram fazer o processo de aculturação, o que nós estamos vivendo agora, principalmente nesse atual governo, é um processo de agriculturação, que é tentar trazer também alguns indígenas para esse lugar de nos dividir. Aí as pessoas falam assim, mas esses indígenas estão divididos. Eu falo, não, você está errado. Na verdade, estão tentando nos dividir. É importante pensar sempre essas contras-narrativas, porque mais importante do que o outro está dizendo é qual vai ser a nossa resposta para tudo isso. E aí, para finalizar mesmo, as pessoas, nesse momento que nós estamos passando, elas falam assim, mas são tantos retrocessos que nós não vemos mais esperança.
E nós, povos indígenas, tem dito que é preciso fortalecer, que o momento exige de nós uma aliança muito forte e que as pessoas não precisam ficar preocupadas se vai acabar com a cultura, se vai acabar e acabou com o Ministério da Cultura, porque mesmo esse governo acabando com o Ministério da Cultura, tem uma coisa que ele jamais vai conseguir acabar, que é com o nosso Mistério da Cultura. Ele pode acabar também com os museus, mas ele não vai conseguir queimar a nossa espiritualidade. Ele pode acabar com vários registros que tem da sociologia, da antropologia, mas ele jamais vai acabar com a nossa capacidade de continuar construindo. Porque ele tem o poder da caneta agora na mão. Mas quem é esse governo para ser luta e saber ser povo igual nós somos? Quem é esse governo para saber ser plural igual nós somos? E aí as pessoas falam assim, mas vocês não têm medo de morrer? Tem flexibilização do armamento, vocês estão na mira, vocês são inimigos número 1. E nós falamos, nós faz questão de continuar sendo inimigo número 1. Porque nós não queríamos estar do lado de lá. E primeiro, eles tentam acabar com a educação, tentam acabar com a saúde, tentam acabar com a universidade. Isso é negociar a política pública. Mas quando tenta arrancar os territórios indígenas, na verdade, é tentando negociar as nossas vidas. E antes de acabar com a nossa vida, é claro que ele vai querer acabar primeiro com o nosso modo de vida. Porque é nosso modo de vida que sustenta a cultura, que sustenta o território. E nada mais está por detrás de tudo isso, senão a questão fundiária no Brasil. Nós não podemos enganar. Todos os outros argumentos é tudo desculpa. Então, há duas formas que eu falo que nós, povos indígenas, morremos coletivamente. Quando arranca de nós o território e quando tenta desconsiderar o nosso conhecimento pelo epistemicídio. Aí sim nós morremos coletivamente. Porque não está matando apenas quando executa uma liderança. Nós morremos coletivamente quando arranca o território. Porque o dia que não existir o direito territorial no Brasil, para nós, povos indígenas, não vai existir céu para mais ninguém. O dia que não existir o direito garantido territorial para nós, povos indígenas, se a nossa cultura acabar, certamente as outras também não vão conseguir sobreviver. E para finalizar, eu vou dizendo como nós, povos indígenas, faz dessa luta melodia, eu vou dizer. Na invasão desse país, nós fomos vítimas nessa trama. Eu não sei